Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 47º programa O Espiritismo Esclarece, e 27º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje contaremos com a participação de nossa querida amiga Nilva Marques, colaboradora da Sociedade Espírita Círculo da Luz e do Departamento de Apoio Fraterno do Hospital Espírita de Porto Alegre. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola dos primeiros lugares. Esperamos que todos apreciem. Então fique conosco, pois voltaremos em seguida. Então, estamos de volta já com a nossa convidada do programa de hoje, Nilva Marques, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda de volta ao programa, querida amiga Nilva, e que bom ter podido estar conosco. E antes de iniciarmos nosso programa, como de praxe, quero convidá-la, juntamente com nossos internautas, a compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos e ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos intuem, nos instruam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na proposta que nos incumbimos, que é de interpretar as parábolas do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, vos pedimos que sejam conosco. Muito obrigado, queridos amigos, e que assim seja. E vamos ao trabalho. Nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola dos primeiros lugares, que está contida no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 14, versículos 7 a 11. Muito bem, Nilva. Eu vou colocar em tela, estou colocando aqui em tela já a parábola, para que nós possamos fazer a leitura. É uma rápida leitura, são apenas 3 parágrafos, a fim de que nossos internautas possam acompanhar, e em seguida passarei a você para cumprimentá-los e também fazer as suas primeiras considerações. Então temos aqui a parábola em tela e eu vou proceder à leitura. Então, segundo o Evangelho de Lucas, a narrativa que consta é que, tendo Jesus entrado em uma casa de um dos principais fariseus, a fim de ali tomar sua refeição, ao notar como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propõe-lhes uma parábola, dizendo: quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu. E vindo o que convidara a ti e a ele te diga: dá um lugar a este. Então vás, envergonhado, ocupar o último lugar. Em vez disso, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante
de todos os demais convivos, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Então, como havíamos comentado, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Eu passo agora imediatamente a você, Nilva, para então tecer os seus primeiros comentários. Por favor, fique à vontade. Boa noite, Ivelto. Boa noite aos internautas, aos amigos e amigas também, que estão acompanhando o estudo aqui conosco, nessa parábola de hoje, que é a parábola dos primeiros lugares. Então, eu gostaria de colocar, não é, a respeito dos ensinamentos de Jesus, que ele veio ensinar através dessa parábola, que quando formos convidados para um banquete, para uma festa, para um aniversário, não importa o que, aquilo se refere a banquete de casamento. Nós não devemos nos sentar nos primeiros lugares, porque aqueles que estão reservados são para os convidados especiais nesses primeiros lugares. São aqueles convidados considerados pelo dono da festa como os mais importantes, do que se fosse eu que estivesse nessa festa, né, nesse momento. Então, certamente, nós seremos convidados para ocuparmos os últimos lugares, o que não é muito agradável, né? Ou seja, as últimas cadeiras. E com isso ficaríamos muito envergonhados, muito tristes com essa atitude, né? E após esse momento desagradável, nós certamente seremos convidados para ocuparmos aí sim os primeiros lugares, porque esse convite está sendo feito pelo dono da festa, e no caso aqui é o nosso mestre Jesus. Com essa atitude, nós teremos um sentimento oposto, qual seja, nós ficaremos alegres, honrados, por ocuparmos esses lugares especiais. Então, Cristo nos convida, não é, nos alerta a nunca sentarmos, né, nesses primeiros exaltados, sempre simples e humildes, para sermos exaltados, né? E esta parábola ela está inserida no capítulo 7, itens de 3 a 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Lucas, então, ele transcreve o seguinte ensinamento de Jesus. Como é que isso aconteceu? Tudo isso aconteceu, não é? Em seguida, não é? Eu já explico para os internautas, para os amigos que estão assistindo, como é que foi todo esse procedimento, né? E o ensinamento dessa parábola, tá bom, Livelto? Perfeito, Nilva, mas foi excelente a abordagem inicial, e que bom que tu pontuou bem a diferença de localização assim, em termos de capítulo, porque em nossa título, como temos aqui, né, colocamos a referência do Evangelho de Lucas, mas esse capítulo 14 lá do Evangelho de Lucas é diferente, é claro, da localização que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é importante assim que o nosso internauta perceba bem isso, né? Não, o capítulo 14 aqui em nosso título não se refere ao do Evangelho, mas sim ao do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdão, Evangelho segundo o Espiritismo. Também eu queria chamar a atenção aos internautas que temos em tela aqui, mostrando à minha direita, as duas obras que utilizado como referência, que é Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibar Schotel, e também a Parábolas Evangélica do Rodolfo Carregais. São duas obras excelentes produzidas pela doutrina espírita, com uma abordagem espírita, mostrando, portanto, a visão espírita e fazendo uma análise muito perfeita em cima das 36 parábolas de Jesus. São duas obras que aconselho a todos os nossos internautas, principalmente aqueles que têm interesse em entrar para a área da exposição espírita, justamente porque ela vai trazer a parábola e vai analisar o contexto
não só a história, mas também a mensagem à luz da doutrina espírita. Dessa segunda obra de Rodolfo Caligares, um certo trecho de sua análise, dizer que essa parábola, Jesus aconselha que cultivemos a humildade, o desprendimento, virtudes que reiteradas vezes ele apresentou como características essenciais ao verdadeiro cristão. E a importância do ensinamento que traz nessa parábola. Nossa convidada vai ser um pouco mais sobre o contexto e a situação que ocorre, que dá aquele desfecho e que vai motivar justamente o ensinamento. Então eu vou você para dar seguimento aos seus comentários. Então, ok, Evelto. Então, como é que aconteceu? Como é que nós recebemos esse ensinamento, né, do Cristo, né? Isso aconteceu num dia de sábado, em que o mestre Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus. Olhem só, principais fariseus, não era qualquer fariseu, não é? Quem eram os fariseus? Era um grupo de judeus, né, devoto ao Torá, que correspondiam aos 5 primeiros livros da Bíblia. E eles também eram os criadores da instituição da sinagoga. Então Jesus chegou nessa residência, nessa casa, para fazer a sua refeição. É importante salientar que o momento de refeição daquele povo era de comunhão entre as pessoas. Era um momento de extrema intimidade, de união de pensamentos e de muita reflexão. Então Jesus aproveitava esses encontros para trazer os ensinamentos divinos através de parábolas até nós. Nessa refeição, ele aproveitou para trazer o ensinamento da humildade, como bem já falou o Arivelto, né? Então, o que Jesus estava fazendo ali, né? Além de ensinar, nos transmitir esses ensinamentos, e Jesus analisava naquele banquete o comportamento das pessoas. Então ele observa atentamente os humildes e os orgulhosos, querendo, né, os orgulhosos serem os dessa forma: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Nós já ouvimos várias vezes, quem estuda essa doutrina maravilhosa, consoladora, esclarecedora, esses ensinamentos, né? Então Jesus toma uma criança como um exemplo de simplicidade de coração. E o que ele diz, não é, a respeito disso? Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, será o maior do reino dos céus. E este terá uma vida futura muito feliz. E também será para aqueles que não tiverem nenhuma pretensão de serem superior. E ele ressalta bem, não é, essa atitude da humildade, de sermos todas as funções, né, da nossa caminhada reencarnatória, da nossa vida, não é, de crescimento e de evolução. Então, a base dos ensinamentos de Jesus está nas palavras, que todo aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor, e todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Vejam então, meus irmãos, o ensinamento: todo aquele que quiser ser o maior, sejamos servidores, não é? Nós podemos ser o tanto quanto possível, porque se nós nos elevarmos, nós seremos rebaixados. E todo aquele que se rebaixa, ele será elevado. Então nós temos que ter esse cuidado, né, de cultivar nos cuidarmos, né, e nos cultivarmos nesses ensinamentos aí que Jesus veio nos ensinar. E o Espiritismo vem confirmar esses ensinamentos ao mostrar que no mundo dos espíritos, os que foram humildes na Terra, eles encontram-se em melhor situação do que aqueles que foram orgulhosos e poderosos, né? Os comportamentos são diferenciados aí. E ao morrer, os simples e humildes, Arivelto, levam consigo aquilo que constituiu
uma grandeza, não é? Na sua evolução, que são virtudes. Os ricos, os poderosos, o que eles deixam na Terra? A sua grandeza, né? E que nenhum de nós, ou aqueles que são poderosos, se acham os melhores, não pode levar para outra vida, não tem como carregar as coisas materiais para o mundo espiritual, né? Quais sejam essas coisas que eles deixam aqui? A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem importância verdadeira, que são aquelas perenes e eternas, não é? Quais são elas? Os nossos aprendizados, as nossas qualidades, né? E assim eles chegam ao mundo espiritual desprovidos, não é? De tudo aquilo, até mesmo de roupas. Nós não vamos com aquela roupa material, nós deixamos tudo aqui, não é? Conservamos apenas o quê? O orgulho, né? O que torna a nossa posição ainda mais humilhante de chegarmos no plano espiritual desta forma, porque eles veem acima deles, de glória, aqueles irmãos, aqueles olharam na Terra. É complicado. Por isso, nosso cuidado com o nosso crescimento, orai e vigiai. Nós temos que nos cuidar constantemente com as nossas atitudes, com as nossas reações, perante os nossos irmãos, perante a nossa trajetória, né, no processo de evolução. A posição dos orgulhosos e humildes também é explicada pelo Espiritismo, através das encarnações sucessivas, na qual aqueles que tiveram uma posição elevada numa existência terrena e foram dominados por orgulho e pela ambição no plano espiritual, não é? Eles serão rebaixados até a última posição na existência seguinte, né? Porque nós vamos e voltamos através dessa oportunidade reencarnatória. Portanto, ensina-nos Jesus que não procuremos os primeiros lugares na Terra, em todos os sentidos, em todas as oportunidades. Nem nos coloquemos assim, se não quisermos, não é ser obrigados a, numa próxima encarnação, a descer alguns degraus desse processo de crescimento. O que nos diz Jesus? Que nós procuremos, não é, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá nos dar um lugar mais elevado e melhor. Assim nós merecemos. Olha que maravilha, olha que irmão de amor, né, que nos possibilita essas condições. Então, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus. E o orgulho, Erivelto, entre os vícios que dele afastam a criatura. Então, a humildade é o ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. E eu gostaria de salientar aqui que essa ocupação dos primeiros lugares é em qualquer momento da nossa vida, inclusive dentro da nossa casa, não é? Quando sentarmos à mesa, primeiro os convidados, os pais, não é? Porque os antigos usavam essa hierarquia, não é? Até nas refeições. Também temos que ter um cuidado quando formos até mesmo na nossa casa espírita, de não ocupar aqueles primeiros lugares, porque às vezes, ou quase sempre, é para os convidados, não é? Para a direção da casa e para outras pessoas, não é? Importantes naquele momento ali, né? A mesma coisa no cinema, a mesma coisa numa festa, enfim, o cuidado que temos que ter para não nos salientarmos, chegar a sentar nos primeiros lugares, porque nós vamos correr o risco de passar vergonha, né, Erivelto? Então, Nilva, realmente é bem verdade o que tu disseste há pouco, e que bom que tu abordasse essa questão da reencarnação, do retorno à pátria espiritual, porque nos esquecemos disso. Nós que estudamos a doutrina espírita temos já bem definido um bom entendimento de que prestamos conta quando chegamos, sabe?
A maioria das crenças assim, ou em algumas religiosidades acreditam num castigo, alguma coisa assim, sabe? Tipo, eu errei e Deus me castiga. Na doutrina espírita a gente sabe que não funciona desta maneira. Não é um castigo, mas uma oportunidade de um retrabalho, e por isso a doutrina espírita nos fala da reencarnação. Mas retornando ali uma passagem que o Rodolfo Caligares faz da obra que havia citado anteriormente, ele diz assim, né, justamente fazendo menção à doutrina espírita. O Espiritismo nos mostra, através das vidas sucessivas, outra aplicação dessa parábola. Os que em uma encarnação ocupam as mais altas posições da sociedade, mas se deixam dominar pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, pela vaidade, e acabam. Deixa eu ver aqui, vou ter que. Vou fazer um cortezinho ali, tá? Então, o autor, ele justamente fazendo uma relação com a doutrina espírita, ele diz que o Espiritismo nos mostra, através das vidas sucessivas, outra aplicação dessa parábola. Os que em uma encarnação ocupem as mais altas posições na sociedade, mas se deixam dominar pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, colocando-se arrogantemente acima dos outros. Poderão então descer na encarnação seguinte. Então vejam, fala justamente dessa questão da grande lei de causa e efeito. Respondemos e sempre, geralmente, dependendo da gravidade, na encarnação seguinte. Algumas vezes respondemos na própria encarnação. É importante que o nosso internauta entenda isso. Nem sempre assim, eu cometi um erro aqui, na encarnação, deixa assim mesmo que na encarnação seguinte eu presto conta. A gente sabe, a doutrina espírita nos diz que algumas dessas faltas serão ressarcidas nesta mesma encarnação. Claro, talvez algum resíduo fica para a próxima, mas dependendo da gravidade da falta, ela será na próxima encarnação. Teremos ainda a oportunidade de repensar os nossos atos dessa encarnação, e aquela coisa, Deus perdoa, mas não esquece. Então, perdoar não é esquecer, no caso da divindade, né? Não esquece no sentido de que, se erramos, ele vai nos favorecer a próxima encarnação, a oportunidade de uma correção para com o outro e para com nós mesmos. Então ele fala, né, na encarnação seguinte, nós nos demos ali, né, com as mais ínfimas condições, que por um outro lado, os que suportam com paciência e resignação o infortúnio, aí vem aquela coisa assim, não é ser passivo, mas ser pacífico. Temos que ter essa atitude pacífica, de compreensão das atribulações da vida, e aqueles que suportam esse infortúnio da existência, da pobreza, das humilhações, esse sim, no tempo devido, eles vão ser reconhecidos, porque ninguém sofre por acaso, ninguém é excluído por acaso. Trazendo para essa tônica da nossa parábola, muitas vezes nós podemos pensar o seguinte, eu sou meio esquecido pelas pessoas, ninguém dá muita importância para mim, então eu vou tomar o primeiro lugar. Eu vou lá, me convidaram para uma festinha, eu vou sentar no primeiro lugar, sabe? Azar do goleiro, vou ficar lá, porque assim todo mundo vai me ver. Sabe, aquela coisa, vou chutar o balde. E não é por aí. Sabemos que no tempo devido aquilo não acontece por acaso. Se estamos sendo excluídos, se não estamos sendo... se não está sendo dado o devido valor que nós entendemos que deveríamos ter, tem um motivo. Vivemos numa relação de causa e efeito. Algo plantamos para hoje não sermos tão visados, assim, né? Estarmos meio esquecidos.
Só que se nos indignarmos por isso, se tentarmos mudar à força a situação, tomando ali os primeiros lugares à força, indevidamente, acabará acontecendo como ocorrer ali na parábola, em que o anfitrião convida, vem solicitar que a pessoa deixe o lugar, porque aquele lugar já estava reservado a alguém de mais importância, alguém que estava verdadeiramente sendo esperado. Então, vejam como é rica a nossa doutrina nesse sentido, né? Então, eu queria que tu dissertasse um pouco mais assim, dentro que tu preparasse para nos trazer. O Arivel, tu falasse dos primeiros lugares. Vou lá e me sento para todo mundo me ver. Pois escolher os primeiros lugares, ele pode ter vários sentidos. Tem isso aí, né? Uma delas é colocar-se em evidência. Eu quero me colocar em evidência perante os demais. Ofuscar os demais. Ou seja, eu sou melhor do que eles. Eu tenho que ser visto. E os outros ficam lá para trás. Outra coisa, exaltar o seu conhecimento, a sua posição social. Eu sou isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei quantas faculdades, quantos cursos, eu sou diretor disso, eu sou fiscal daquilo, demonstrando conhecimento, se exaltando, né? Satisfazer a vaidade, porque a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, são todos eles prejudiciais à nossa evolução. E outra coisa também é demonstrar o orgulho e superioridade. Então, mais uma vez, orai e vigiai todos os momentos da nossa existência. E também, Arivel, como nós estamos falando num banquete, né? Jesus assim falava, o banquete, ele representa a vida no reino do celeste. O banquete eterno, perene, aquele que realmente tem valor em nossas vidas. E que cada um de nós temos a possibilidade de conquistar um dia, através do cumprimento das leis de Deus. Não é? Nós poderemos, sim, chegar até esse momento, não é, de usufruirmos desse reino divino que se encontra dentro de nós. Ele é construído por cada um de nós. E o que Jesus disse? Que o banquete é para todos. Significa dizer o quê? Que ele está nos dando uma garantia deste banquete. Olha, te acalma, vai cuidando da tua evolução, da tua caminhada, porque tu vais chegar lá, tu vai usufruir do meu reino, não é? Então, mas tem um detalhe, desde que estejamos cumprindo os seus ensinamentos, os ensinamentos do nosso Pai, e também caminhando rumo ao progresso espiritual, né? Tudo isso é estudo, tudo isso é esclarecimento, tudo isso nós devemos também ter em mente, não é? Na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E os primeiros lugares espirituais, Arivelto, não são aqueles em que somos honrados, de maneira nenhuma. São aqueles que nós somos colocados para honrar, ou seja, para servir. Não são aqueles em que nós somos servidos, mas os que nos dão o ensejo de servir, porque o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido. Ele mesmo diz, eu vim para servir a todos vós. E o casamento, Arivel, o que significa? Aqui no plano terreno é um significado, não é? E agora, o que nos diz esses ensinamentos de Deus e de Jesus? O casamento representa a união dos seres humanos. Com quem? O nosso mestre querido. De um casamento para a evolução moral e espiritual. Então, nós estamos tendo a oportunidade, através desse convite, não é? De aceitarmos ou não é? Esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Portanto, Arivel, o poder, os títulos, os cargos, a fama, tudo que nós temos aqui no plano terreno e demais, vamos dizer assim, considerações, né, de que um homem gozou ou goza aqui na Terra, não lhe dá direito, não é supremacia, não é? No mundo espiritual, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Isso Jesus enfatiza. Então, o maior da Terra, ele pode pertencer à última categoria entre os espíritos, numa próxima encarnação. E o servo,
aquele que serve, que se dedica, que se doa ao próximo, ao seu irmão, pode ocupar a primeira categoria, não é? Por todo aquele comportamento, dedicação, não é? Com os seus irmãos. Aquele que se humilhar será exaltado, diz Jesus, e aquele que se exaltar será humilhado. Então, assim, quem foi grande na terra como espírito pode achar-se entre os de categoria inferior, em outras oportunidades, experimentando uma humilhação devido ao seu orgulho e à sua inveja. Cairbar Schutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz que é costume dos orgulhosos que querem ostentar a grandeza, ocupar na sociedade as posições mais distintas, tornarem-se salientes para atrair atenções, para atrair o outro, o homem aqui na Terra, não é? E não olhar o lado espiritual, que são os ensinamentos verdadeiros. Nenhum valor tem para Jesus os que se salientam pomposamente, não é? Nos primeiros lugares, e praticam todas as obras que aparentemente parecem serem boas, para serem vistos, veja bem, pelos homens e não por Deus. Tá? Mas eles receberão, não é? A sua recompensa, vamos dizer assim. Então, segundo Emmanuel, que também nos traz um ensinamento aqui, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso, o que diz Emmanuel? A recomendação de Jesus se presta a todas as situações em que sejamos convocados a examinar algo de novo, sempre na nossa vida. É um novo dia, uma nova oportunidade, um novo ensinamento, né? Junto aos semelhantes, através dos relacionamentos. É assim que nós evoluímos, né? Convivendo uns com os outros. O convidado da grande ceia é aquele irmão, é aquele espírito que deve ser sóbrio, modesto, prudente, cheio de vontade, laborioso. E ao invés de ficar bem acomodado lá no primeiro lugar, não é, que se encontra vago na mesa do banquete, ele deve fazer-se como servo, que depois de examinar as delícias que está na mesa, as iguarias, conforme diz no Evangelho, ele serve igualmente os convidados, com um detalhe especial, segundo o paladar de cada um deles. Olha que maravilha esse servidor. Como tu já falaste, né, Erivelto? É a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. O que nos dá a certeza da lei da reencarnação, não é? Porque através das diversas, inúmeras existências, nós temos a oportunidade de sermos melhores a cada dia, a cada momento. E aqui vem novamente o Espírito Emmanuel, não é? Nos dando um ensinamento de boas maneiras no livro Pão Nosso, psicografia novamente de Francisco Cândido Xavier. E o que nos diz Emmanuel? Não assaltes os lugares de evidência, por onde passares, e quando tiveres com os nossos irmãos em algum lugar, não os ofusques com a exposição daquilo que tu és, do quanto já tenhas conquistado nos domínios dos ensinamentos de amor e de sabedoria. Se te encontres decidido a cooperar pelo bem como servidor, bem aos outros, bem aos nossos irmãos, pratiques de algum modo, a fim de que o próximo te possas compreender. Olha só o comprometimento que nós teríamos que ter, ou devemos ter, não é? Servindo ao nosso próximo. O que tu acha desse ensinamento maravilhoso? Não te exaltes, sirva com amor e sabedoria o teu irmão. O que tu acha disso, Erivelto? Perfeito. É realmente aquilo que um dos cernes do ensinamento de Jesus, que é retidão, é estarmos
constantemente atentos aos nossos próprios atos. Quando Jesus fala em vigiar e orai, ele não está falando para que vigiemos o outro, para que estejamos ali atentos ao que o outro diz, ao que o outro faz, ao que o outro pensa. Mas vigiai a si próprio, sabe? Nós somos os construtores ou os destruidores de nossa própria existência, de nossa própria alegria ou tristeza. Então, é importante estarmos sempre atentos justamente à linha de pensamentos, porque sabemos que as ações, elas nascem nos pensamentos. Então, e por isso esse vigiai, né? Vigiai os próprios pensamentos, porque teus pensamentos se tornarão ações. E essas ações, sim, essas sim, serão as ações feitas através do movimento, através da articulação da fala. Essas ações é que causarão o bem ou causarão o mal de outrem. E eu queria fazer menção aqui uma questão, porque na tua fala tu começaste justamente a falar dessa questão dos títulos. E é interessante, tu que já teve experiência também nessa área da educação, fazendo um paralelo assim, sabe, entre a relação do mundo acadêmico, o quanto se dá valor à questão do currículo. Ou seja, nós vamos convidar o professor não se dá as contas palestrante. Então solicita-se o currículo dele. E tem aqueles que têm alguns currículos consideráveis. E a apresentadora passa 15 minutos, 20 minutos lendo o currículo da pessoa. Então quer dizer, e aí, claro, conforme o tamanho do currículo, é a notoriedade, é o respeito. Então perceba como essa inversão de valores. E Jesus nos fala justamente, né, para que não ocupemos lá os primeiros lugares, não nos coloquemos em evidência, mas o mundo físico, esse mundo em que vivemos, nós somos avaliados pelo nosso currículo. Então é interessante, quantas vezes mesmo assim, eu já fui convidado para fazer exposição dentro da minha área de formação em universidade. E uma das coisas que me solicitam, me envia o teu currículo, sabe? E aí, claro, tu vai lá eu fui lá no Lattes, lá no currículo Lattes, extraí e mandei para a pessoa. Mas é interessante como se dá importância a isso. Então, fulano é professor, fulano fez isso, fulano escreveu tantos livros, fulano tem tantas pós-graduações, mestrados e doutorados. Aí todo mundo, meu Deus, ele é uma sumidade. Enquanto a gente vê no mundo espiritual justamente o inverso disso. Aqueles que mais se elevam, que mais estão elevados na hierarquia espiritual, são aqueles que se comportam de maneira mais simples. Eu lembro aqui daquela pequena passagem que se conta assim, né, do centro espírita, onde tinha lá entrou algumas pessoas para visitar e meio que pedindo informações e tudo, e quem atendeu a porta ali foi um senhor idoso, trajado de maneira muito simples, com uma vassoura na mão, pois estava ainda terminando de varrer o salão, e essas pessoas chegaram cedo demais, né? Foram aberto e ele estava ali com a vassoura limpando. E as pessoas o trataram com certo desdém, como tipo assim, empregado, pediram informações, algumas coisas ele informou, outras até ele não informou tão bem, porque ele recomendou que fossem à secretaria. Tá? Iniciado os trabalhos, para surpresa dessas pessoas, o presidente da casa era aquele senhor de idade, mal arrumado, com a vassoura na mão. Que maravilha, né? E quando ele tomou a palavra, ficaram todos embasbacados, assim, caíram o queixo, da formosura daquilo que ele dizia, da delicadeza, do domínio da palavra, da harmonia com que ele trazia aspectos do Evangelho. Então, vejam isso. Eu participo de um grupo também de estudos em que nós estamos reestudando aquela famosa obra
de Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária, e ainda no segundo capítulo eles recebem a visita de um benfeitor de uma outra esfera, de um outro orbe, e então de uma outra constelação. Mas é interessante que a descrição dos convidados que ali estão, porque quem narra, quem faz a narrativa da obra é nada menos que Manuel Filomeno de Miranda, como a gente sabe, um grande autor espiritual, médico, que trabalha juntamente com o Divaldo, trazendo obras excelentes dentro da área da mediunidade, da obsessão. E Manuel descreve a postura daqueles espíritos que organizam aquela recepção, aquela entidade elevadíssima, um espírito verdadeiramente de condição verdadeiramente de primeira grandeza, né? Entretanto, você vê assim a maneira simples como ele descreve o comportamento daqueles que fazem parte, aqueles que coordenam aquele movimento que está ali aguardando aquela grande reunião, né, onde tem convidados de várias esferas espirituais, mas todos com comportamentos calmos, comedidos. Ninguém se valia de que eu sou o condutor, o coordenador da cidade espiritual fulano de tal, ou Beltrano, aquela coisa assim, sabe? Mas aquela simplicidade no ser. E é interessante aqui, só tomando aqui também rememorando ali uma questão da obra ali do Rodolfo Caligares. Basicamente no seu parágrafo final ele diz que, sobretudo, guardemo-nos de fazer alarde de nossos métodos, de nossos méritos pessoais, considerando-nos sempre servos inúteis. Olha que, para muitos, talvez isso soe como meio ofensivo. Não, eu não sou inútil, imagina, com tanto trabalho, tanta formação, tanto conhecimento da doutrina espírita que eu tenho, como serei inútil? E aí cai Rodolfo Caligares, um grande autor também, que já comentemos ali, escritor. Ele deixa claro que devemos ter esse comportamento perante a espiritualidade maior, nos prostrarmos, nos colocarmos de joelho e reconhecermos a grandeza deles e a nossa inferioridade, principalmente moral. Então é importante que ele colocaria, e aí ele termina justamente trazendo novamente ali a observação do Cristo, né, que portanto todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha e será exaltado. Eu quero finalizar aqui, antes de passar para ti, porque nós já temos o nosso horário, passar para ti para as tuas considerações finais, e uma pequena reflexão a respeito justamente de tudo que a gente comentou, né? Que Jesus não exige, ele não reclama de cada um de nós, senão o que é justo, estando atento às nossas capacidades e à nossa fraqueza humana. Então, ele não desconsidera isso, ele está sempre atento às nossas fraquezas. Então, por isso que não há castigo na doutrina espírita, na visão espírita, mas há novas oportunidades, né? E diz que ele quer que nós façamos todos os nossos esforços possíveis para progredir. Erramos? Ok. Entendamos isso, que erramos. Mas recomeçamos com vontade e com a certeza que os benfeitores espirituais, que amorosamente são designados por Jesus a cada um de nós, seres humanos, que estarão conosco, que nunca desistirão de nós, por piores que sejam nossos modos, por mais que insistamos em sentar nos primeiros lugares, né, em desrespeitar a formalidade do festim.
eles estarão sempre conosco e Jesus estará sempre de braços abertos a nos apoiar. Então, minha querida amiga, eu quero passar a você para as suas últimas considerações e a gente poder, então, finalizar o nosso programa. Então, por favor. Aí está a grande diferença, né, Erivelto, das coisas da terra e das coisas do mundo espiritual. A gente sabe que é necessário nós estarmos aqui para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Mas os verdadeiros títulos são aqueles títulos espirituais, não é? A bondade, o amor, a humildade, o perdão, não é? E claro que é muito difícil, mas Jesus não cansa de nos aconselhar, né? Nós devemos cultivar tudo isso, principalmente, como diz essa parábola, a humildade, não é? E juntamente com o desprendimento das coisas materiais, né? Essas atitudes, todas essas que eu citei, que constam nessa parábola, que caracterizam um cristão verdadeiro, né? Porque nós estamos numa condição agora de imperfeição, né? Morando, vivendo, estagiando, vamos dizer assim, num plano de imperfeição, e que realmente não é fácil, não é? Essa mudança, essa transformação em cada um de nós. Por quê? Porque nessa fase de evolução que nós nos encontramos, predomina o egoísmo, não é? Aquele amor exagerado conosco mesmo. Eu cuido de mim, o resto cada um que se vire, né? Na verdade, é um erro muito grande, porque nós estamos aqui com essa oportunidade reencarnatória para nos evoluirmos, mas também para ajudar o nosso próximo, né? Ou seja, nós precisamos um dos outros. E espiritualmente falando, vamos dizer assim, Deus, Jesus, enfim, nos ensinam a cultivarmos esses valores. E o que é servir no sentido cristão, né? É esquecer-se de si mesmo, é devotar-se amorosamente ao próximo, ao nosso irmão, sem esperar nenhuma recompensa e muito menos reconhecimento, né, daqueles que foram beneficiados por nós. Bem, eu acho assim, Erivelto, que ficou bem claro para nós os ensinamentos, né, que o Cristo veio nos trazer, né, já foi falado muitas vezes. Não ocupar, não se salientar, não se evidenciar nos primeiros lugares, não é? Esperarmos o convite, não é? Para que a gente possa ocupar um lugar adequado. Nós temos também que saber onde é o nosso lugar, em que condições nós nos encontremos. Então, diz Jesus, sempre Ele está nos alertando, batendo na porta, nos avisando, falando no nosso ouvido, coisas boas, é o aprendizado, é a lição, porque nós estamos na escola da vida, não é? Onde a primeira, vamos dizer assim, experiência que nós temos, não é com os nossos familiares, dentro da nossa casa. Então, o que ele diz? Não disputem os lugares de destaque, nem aspirem ser os primeiros, entre os que rendem culto às coisas mundanas, senão tu vai ser mais um. Seja a nossa luta, a luta de cada um, no sentido de eliminar as diferenças que separam uns dos outros, que naturalmente, até na mesma reencarnação aqui, existem as diferenças, não é? De conhecimento, de aprendizado, enfim. Não façamos alarde dos nossos méritos, como tu falou, que foi pedido lá o currículo daquele irmão para fazer palestra, né? Claro que às vezes é necessário, aqui é necessário ainda. Consideramos-nos, então, sempre servos, dedicando-nos com amor ao próximo. Eu quero agradecer, Erivelto, essa oportunidade, porque nós estamos num constante estudo, numa constante oportunidade que nós temos diariamente, como tu disse, de recomeçar. E hoje eu tenho certeza que com esse estudo nós estamos recomeçando. Certamente nós, todo esse trabalho que nós fizemos, nesse final agora, concluindo, abriu mais a nossa experiência, a nossa cabeça,
não é? Nós estamos com um pouquinho mais de bagagem, não é? Na nossa caminhada reencarnatória. Eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer as pessoas, os internautas, os amigos, os conhecidos, os simpatizantes da doutrina espírita que estiveram conosco até agora. E que a paz de Deus e de Jesus permaneça com todos nós. Obrigada, Livelto. Boa noite. Nós é que agradecemos, querida amiga Nilva. É sempre um imenso prazer conversar contigo, tê-la como participante fixa em nosso programa, entre outros tão bons convidados e tão excelentes amigos também que fazem parte do nosso círculo, que graças a Deus a providência divina permitiu que nos reuníssemos em certa fase agora de nossa existência para compartilharmos os trabalhos lá do Hospital Espírita de Porto Alegre, do Departamento de Apoio Fraterno, qual temos reuniões semanalmente, com muito aprendizado e muita troca positiva. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero convidá-la juntamente com nossos internautas para a prece final, solicitando que todos elevemos mais uma vez o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos e ao nosso benfeitor espiritual do programa, em gratidão por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, de ampliarmos a nossa compreensão sobre este tema tão maravilhoso que não esgotamos, pois que, por certo, se daqui a alguns dias novamente abordarmos, teremos novas percepções, porque a cada dia ampliamos nossas percepções sobre os aprendizados que temos, e as parábolas do Mestre Jesus não envelhecem, elas são atemporais. Naquela época houve um certo entendimento, hoje muito mais evoluídos até moralmente, conseguimos ter um entendimento bem mais profundo. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade, por tudo e por mais essa oportunidade. Eu quero agradecer então aos nossos convidados e pedir que registrem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe nossos programas com seus amigos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar alguma dúvida. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code à sua direita do seu vídeo e rapidamente você chegará ao nosso canal. Então, até próximo sábado com um novo convidado, uma nova dupla, talvez até, porque algumas vezes temos programas em duplas, com duplas de convidados, e certamente uma nova parábola. Então, Deus abençoe todos e um grande abraço. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.